Bom dia, amada igreja. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um. Eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra de Deus no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, nós vamos estar lendo o capítulo 13. E leremos apenas 2 versículos. Marcos, capítulo 13. Vamos ler os versículos 32 e 33. Quem encontrou, diga amém. Que bom. Marcos capítulo 13, versos 32 e 33 diz assim: Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o quê? O tempo. Essa palavra aqui é muito interessante, ela se encontra também no livro de Mateus, no capítulo 24, mas nós faremos a leitura pelo Evangelho de Marcos. E eu vou estar lendo aqui mais uma vez, diz assim: Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão nos céus, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Glória a Deus. Essa palavra, eu estava meditando nela durante alguns dias, e Jesus aqui, ele nos diz que somente o Pai, ele é único e exclusivamente aquele que conhece o tempo de todas as coisas. O nosso Deus, ele sabe o tempo determinado, e ali Jesus vai dizer, mas aquele dia, um dia que Deus há de julgar essa terra, ninguém sabe, nem os anjos que estão nos céus, nem o Filho do Homem, mas somente o Pai sabe aquele dia. E ali ele vai complementar dizendo, no verso 33, ele vai nos advertir. Jesus vai falar assim, olhai, ou em algumas traduções, eu acho que está diferente, é porque essa aqui é a revista corrigida, né? Aquela que está aí, né? Me dá a maior então, por favor. É porque eu acho que está com uma tradução diferente da dos irmãos. Obrigado. Verso 33 diz assim, Estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo, né? E aqui Jesus está falando o quê? Para a gente ficar o quê? De sobreaviso, ficar atento. Por quê? Porque aquele dia, ninguém sabe quando vai chegar. A gente não tem, o ser humano não tem a capacidade de determinar o dia, porque isso provém apenas do próprio Deus, do nosso Pai. E aqui também diz na parte 2, vigiai. E vigiai, no texto mais elaborado, que é o do grego, que é a versão original, esse vigiai não está dormindo, né? Aquela pessoa que não está dormindo em momento algum. E a gente vê que Jesus está falando aqui o quê? Num sentido espiritual, não apenas no sentido humano, físico, porque vigiar físico a gente vai se cansar, né? O nosso corpo ele vai ficar desgastado e logicamente a gente vai precisar repor as energias, então a gente vai dormir. Só que ele está dizendo aqui para a gente estar de sobreaviso, atentos e vigiando, para que aquele dia, aquele tempo não nos pegue de surpresa. E aqui ainda tem, na dos irmãos, né? Eu estou vendo aqui que tem um e orai. E orai talvez também esteja sobre colchetes, né? Porque nos textos mais antigos não tinha. Eu vi que na nova versão internacional ela não tem.
essa parte orar. Mas também a gente precisa orar. A gente precisa estar vigiando espiritualmente e orando. A gente precisa buscar a Deus. É um tempo de se consagrar a Deus. Então essa é a parte que Deus Ele nos atenta para isso. Há de acontecer um dia que Deus vai julgar essa terra, e essa terra ela vai ser julgada, mas ninguém sabe o tempo determinado. Então ali Jesus vai nos advertir para quê? Para a gente estar de sobreaviso, estar atento, estar vigilante e orando, buscando a presença de Deus, porque ninguém sabe quando vai ser esse dia. E engraçado é porque o tempo, as civilizações mais antigas, a gente quando vai começar a estudar, tem a civilização védica, tem o Vale do Indo e algumas outras civilizações, eles não tinham a noção de tempo como a gente conhece hoje, né? Para eles o tempo é igual uma criança, né? A criança que não sabe nem em relação aos números, para ele o tempo vai ser o quê? O nascer do sol e o pôr do sol, né? Aí o papai e a mamãe vai falar, amanhã ele já vai ter a noção o quê? Que quando o sol nascer de novo, já é um novo dia. Mas os sumérios, a civilização antiga, conhecida como a terra dos reis civilizados, eles que vão dividir o tempo. Eles vão dividir o tempo em 60. E aí eles vão dividir a hora, porque 60 é um número muito divisível, então eles vão dividir a hora em 60, e aí depois eles vão dividir os dias, o dia em 24 horas. E depois, por eles serem aquelas pessoas muito estudadas na astronomia, e eles vão verificar a questão dos céus, a questão das estrelas, das luas, eles vão começar a dividir o que? As semanas, eles vão dividir os meses. Por quê? Por causa do ciclo lunar, e ali por causa em relação ao sol, em relação ao clima, eles vão dividir o tempo em anos. E a gente vê que isso aí já era um propósito de Deus. Eu estou falando isso, os sumérios é uma civilização antiga de 5.000 anos antes de Cristo. Mas na palavra de Deus, a gente pode ver aqui em Gênesis, rapidamente, Gênesis 1,14. Gênesis capítulo 1, verso 14, diz assim, disse Deus também, haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. Então a gente percebe o quê? Que os sumérios estavam fazendo algo, uma coisa que Deus já havia determinado. Deus criou os luminares para que as pessoas pudessem calcular os tempos, calcular o nosso tempo, os nossos dias, os nossos anos aqui na Terra, para a gente conseguir fazer uma colheita, para a gente conseguir descansar e várias outras coisas, para Deus nos abençoar de verdade. Então ali Deus vai já criar o sol, a lua, as estrelas, tudo que Deus criou, Ele diz que foi muito bom e para um propósito, para a gente, para nos auxiliar. E os sumérios, que é uma das civilizações mais antigas, eles conseguiram fazer isso. Eles conseguiram dividir esses tempos. Mas em relação a definir o que é o tempo, isso é muito difícil. Até para a gente pega aí, quando a gente estuda, né? A gente vê os grandes filósofos, os grandes cientistas, a gente vê o Platão, a gente vê Sócrates, Parmênides, Einstein, Isaac Newton. Aqueles homens, eles perderam muito tempo para tentar definir o que era tempo. E eles conseguiram? Não, porque a gente, quando vê, cada um tem uma visão diferente em relação ao tempo. Um vai dizer que o tempo, ele age de tal forma, o outro vai dizer que a gente vive em uma dimensão que Deus criou, e eles nunca têm uma definição exata do que é o tempo. E tem um filósofo mais novo, ele é especializado em física quântica, é o Oliver Cooley. Recentemente ele disse que o tempo nem existe, né? O tempo é uma coisa fictícia, onde que até o próprio futuro já é uma coisa também que não existe, tudo já é pré-definido.
Então, assim, a gente vê que realmente eles não acham uma definição para o que é o tempo. Mas eu quero trazer nesse dia, independente do que os sumérios fizeram, de dividir o tempo em dias, horas, meses, anos, independente das filosofias que a gente estuda, das ciências, das mitologias, que eu vou falar um pouquinho aqui também, independente disso tudo, a gente veio para cumprir um propósito divino. A gente está aqui nessa terra, não é do acaso. Os próprios filósofos antigos dizem que a gente está aqui por acaso, a gente está aqui do nada, não tem um propósito, você morreu, acabou. Mas a gente sabe que não é assim. A gente que conhece a Deus, a gente que medita na palavra, a gente sabe que embora o nosso tempo aqui, nessa matéria, seja pouca, mas a gente tem uma vida, uma eternidade para estar ao lado de Deus. E aqui eu digo independente até mesmo das mitologias, porque a gente na mitologia grega, né, que a gente busca muitas coisas de lá, o Ocidente em si, os filósofos gregos, eles dividiram o tempo em 3 divindades. Talvez as pessoas, a gente até não saiba, né? Mas os filósofos gregos, eles dividiram no deus Cronos, no deus Kairos e no deus Aion. Às vezes a gente pensa que Kairos, a gente está acostumado a falar, Kairos é o tempo de Deus, mas Kairos, antes de Cristo, era uma linguagem usada por uma divindade, né? Os gregos, eles dividiram ali que o tempo, Cronos, é aquele tempo que a gente calcula entre passado, presente e futuro. Seria um tempo quantitativo, né? E o Cronos, na mitologia grega, ele era um titã, que ele tinha uma foice, e que ele ali, todos que cruzavam o caminho dele, o que ele fazia? Ou ele matava, ou ele tragava, ou destruía de alguma forma. E a gente vê que os gregos, eles tinham também uma grande sabedoria. Por quê? Porque na verdade a nossa vida aqui é assim mesmo, né? O tempo vai passando na cronologia. Hoje você tem 10 anos, 20 anos, 30 anos, mas a gente vê que à medida que o tempo vai passando, o quê? O nosso corpo, ele vai sentindo, ele vai envelhecendo. E para os gregos, eles falavam, o Cronos uma hora vai te pegar, uma hora o Cronos vai vir e vai te destruir, ele vai destruir a tua matéria, porque os seus dias aqui são poucos, uma hora você vai cruzar com ele. E é interessante essa visão dos gregos. E depois eles também falaram em relação que havia um Deus chamado de Kairos. E Kairos, também já está faltando cabelo aqui, né? Mas Kairos era uma divindade que ele só tinha cabelo aonde? Só aqui tipo um topete. Ou seja, era um tempo oportuno, porque quando o Kairos chegava até uma determinada pessoa, ele só podia ser agarrado pela frente. Você só tinha uma pequena oportunidade. E a gente tem pessoas que costumam dizer que a oportunidade vem e passa, né? Se você não aproveitar a oportunidade hoje, ela vai passar e já era. Você vai voltar para o Cronos sem ter aproveitado aquela oportunidade. Então os gregos, eles tinham essa coisa, o momento oportuno era o tempo Kairos, é um tempo fora do Cronos, fora da cronologia, ele não podia ser contado, era um momento que você precisava aproveitar. E os gregos também, eles tinham a questão do Aion, ou Aion, né? Até a própria Bíblia, ela vai falar em relação a quando trata, a gente verifica a tradução como mundo, ou eras, ou cosmos. No grego vai estar utilizando essa palavra, Aion. E Aion era uma divindade que ficava num círculo, e ele era o responsável pelas eras, né? Ele sempre passava uma era, passava outra era, era tudo cíclico. Então a gente vê que o nosso próprio português, o nosso próprio ocidente, ele tem muito dessas raízes. A gente às vezes não compreende bastante, mas na própria igreja em si, utiliza essa questão do Kairos como sendo o tempo de Deus, mas na raiz mesmo ele veio de um conceito pagão,
né? Um conceito de divindade. E por que eu estou dizendo tudo isso? Porque independente, como eu já disse, independente de qualquer coisa, a gente está aqui para um propósito maior, um propósito divino. Eu gostaria que você abrisse aqui, a palavra de Deus no Salmo de número 90. Abra a palavra de Deus no Salmo de número 90. Quem puder ler o versículo 12, eu agradeço. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos corações sábios. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Porque isso aqui é uma oração de Moisés, tá? Moisés, quando estava no deserto, e Deus já tinha estabelecido que, pessoas, os homens de determinada idade, as pessoas não vão entrar na terra prometida. Então tinha pessoas ali que iriam viver poucos anos, 60, 70, no máximo 80, né? Porque hoje em dia a gente vê pessoas com 90, lúcida, orientada, pessoas com 100 anos que ainda conseguem andar, caminhar. Ou seja, não é uma coisa determinante de que você chegou a 80, você já viveu bastante, você vai ter que dar tchau para a terra. Não é isso, tá? Mas aqui o independente, o Moisés, ele vai falando nessa oração aqui, ensina-nos, ó Deus, a contar os nossos dias, para que a gente alcance corações sábios. Isso aqui está falando para a gente, não é alcançar só o coração das pessoas, não. É alcançar o nosso coração, o nosso entendimento. A gente compreender que a vida nessa terra, ela é passageira. Hoje a gente está aqui, eu tenho menos de 40 anos, né? Mas tem pessoas aqui que já viveram mais. Isso é bom, mas em relação à eternidade, isso é muito ou é pouca coisa? É pouca coisa. O que é um eterno? Quando a gente para e medita ali que Matusalém viveu 969 anos, a gente, caramba, o rapaz viveu 969 anos. É muito ou é pouco? É muitos anos, são muitos anos. E a gente aqui vê que hoje em dia tem pessoas morrendo acometidas de doença ou por alguma outra infelicidade, morrendo com 17 anos. Crianças morrendo, né, na mão dos homens, ou por alguma doença. Enfim, a nossa vida é pouca, é passageira. Mas em relação à eternidade, a eternidade é muita coisa. A eternidade é onde Deus habita. Deus habita na eternidade. Então, assim, a oração que Moisés faz, e diz ali, ensina-nos a contar os nossos dias, para que a gente venha alcançar um coração sábio, para que a gente venha ter uma mente entendida, para que a gente venha dar valor ao tempo que ainda nos resta aqui nessa terra. É isso que Moisés está dizendo. O apóstolo Paulo também, no livro de Efésios, no capítulo 5, eu gostaria também que você abrisse aí, Efésios capítulo 5. Embora eu leia hoje aqui o Efésios, mas o Paulo também disse isso aos Colossenses, tá? Efésios capítulo 5, verso 15 ao 17. Quem puder ler, eu agradeço. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécio, e sim como sábio, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Amém. Olha aqui que o apóstolo Paulo nos diz, portanto, irmãos, vede prudentemente o quê? A sua maneira de agir, como você tem andado, não como nécios, não como aquela pessoa louca, aquela pessoa desregrada, não. Você tem que começar a agir de forma prudente. E ele vai nos dar um conselho aqui, no verso 16, o que a gente deve fazer? Quê? Remir o tempo. Esse remir o tempo aqui
É aquela coisa, né? A gente quando começa a estudar, buscar um pouquinho do original, a gente vê que algumas traduções poderiam ser mais rica, né? Esse remir o tempo aqui é uma coisa muito interessante, é exomenai, né? Esse exomenai, ele significa o quê? Você pegar, você resgatar, você comprar mesmo, você comprar alguma coisa com o tempo. E quando eu vi essa passagem, quando o apóstolo Paulo fala, você deve remir o tempo, eu lembro de um filme, A Lista de Schindler. Quem já viu esse filme aqui? Levanta a mão. A Lista de Schindler, ele conta ali no período que os judeus ali eles sofreram o genocídio, né? E aquele filme ele é muito interessante no final, que o ator, que é o Liam Neeson, ali ele interpreta o Oscar Schindler, no final do filme, os judeus eles vão se reunir com o Oscar Schindler, e ali o amigo dele, o Stanley, o Stan, ele vai chegar e vai presentear o Oscar Schindler com um anel. E naquele anel tem uma inscrição em hebraico que foi tirado do Talmud, que diz assim: aquele que salva uma alma, salva o mundo inteiro. Aquele que salva uma vida, salva o mundo inteiro. E aí o Oscar Schindler, ele começa a pensar, poxa, muito bonito. Aí eles apertam as mãos, e aí ele vai dizer pro Stan, eu devia ter salvado mais. Eu podia ter salvado mais. Aí o amigo não vai entender o Oscar. Aqui tem 1.100 pessoas que foram salvas pela tua atitude. Aí ele vai falar o quê? E nessa vida eu gastei muito dinheiro. Eu gastei muito dinheiro, você não tem noção. Eu gastei dinheiro que poderia ter salvado muitas pessoas. Muito mais pessoas poderiam ter sido salvas. Eu poderia ter remido muitas outras pessoas com aquilo que Deus me deu. Deus me abençoou com dinheiro, eu poderia ter comprado muitas outras pessoas. Aí ele vai olhar assim para o carro, poxa, esse carro poderia ser 10 pessoas. Aí ele vai pegar um broche de ouro, ele ali vai se lembrar daquela menina com um casaco vermelho, da senhora, da judia que foi espancada. Ele poderia ter comprado 2 pessoas. Eu poderia ter remido o tempo. E aquele homem, ele fica inconsolável. A gente não compreende, né? Mas assim, ele começa a ver que o tempo que ele perdeu poderia ter ajudado outras pessoas. Ele salvou 1.100 pessoas, 1.100 judeus. A geração continuou dos judeus ali também, graças àquele homem, né? Deus usou aquele homem ali para salvar outras pessoas, mas ele, mesmo assim, ele fica inconsolável. Ele vai dizer, poxa, eu poderia ter remido melhor o meu tempo. É essa a compreensão que o apóstolo Paulo quer que a gente venha a ter também. E por que eu estou trazendo essa palavra? Porque esse sentimento que esse homem teve, né, um filme que é muito conhecido, se você ainda não assistiu, eu indico a você a assistir esse filme, mas essa compreensão do tempo a gente precisa ter. A gente precisa ter que Deus está nos presenteando com o tempo e a gente precisa resgatar pessoas. Aquele que salva uma vida, a tua atitude vai salvar muitas outras pessoas, né? Não só aquela palavra do Talmud, que é muito interessante, mas é isso que Deus quer, deseja da gente. No livro do Gênesis, no capítulo 6, tem 2 versos, o verso 13 e o verso 17. Deus vai dizer assim, ó, Noé, você constrói uma arca. Você constrói uma arca porque eu trago um dilúvio sobre a terra. Aí a gente fica pensando, a gente às vezes lê esse texto e não analisa. Mas Deus já disse que já vai trazer o dilúvio. Ele não diz que eu trarei, na verdade. Ele diz, ó, eu trago, eu já trouxe. Eu estou trazendo aqui já. Só que o Noé, ele levou dezenas de anos para construir aquela arca.
E no livro de 2 Pedro, no capítulo 2, verso 5, diz que o Noé, ele era o pregoeiro da justiça. Ou seja, eu começo a imaginar aquele homem ali, construindo aquela arca, e aquelas pessoas às vezes deviam passar por ele e falar: ô Noé, o que tu está fazendo aí? Ele vai falar: eu estou construindo uma arca, rapaz. Eu estou construindo uma arca porque Deus vai trazer um dilúvio sobre a terra. Aí aqueles homens, pô, o Noé, desculpa irmão, mas Noé está doidão. O Noé perdeu a consciência. Não chove a tal ponto de levantar um barco. Aí o que acontece? Aqueles homens vão viver a vida deles normalmente. Jesus, no Evangelho de Mateus está lá registrado que nos dias de Noé, aquelas pessoas o quê? Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, ou seja, eles estavam vivendo a vida como se nada tivesse acontecido. Eles não deram atenção à advertência que Noé trouxe. E o que aconteceu? Veio o dilúvio. Veio o dilúvio e o fim daqueles homens estava próximo. Demorou dezenas de anos, eles não deram atenção, mas uma hora veio. Também no Gênesis capítulo 19, vai contar a história de um homem chamado Ló. Você já deve conhecer essa história. Ló, ele vai para viver na terra de Sodoma e Gomorra ali. E é engraçado que Deus vai trazer um juízo para aquela terra. Deus vai trazer um juízo para aquela terra porque aquele povo vivia de forma desregrada. E quando a gente vive de forma desregrada, a gente vai ser pego pelo juízo de Deus. E Deus não quer isso. Deus não quer que o nosso vizinho, o nosso familiar, ele seja destruído. Então o que Deus vai fazer? Ali dois anjos vão remir Ló, Eles vão até a casa de Ló e vai falar: ó Ló, já tem uma condenação para essa terra. Você deve sair daqui. Só que no versículo 14, os anjos vão dizer assim, ó: se você souber de alguém que vai te dar atenção, o que você faz? Vai lá e fala para eles que o juízo de Deus vem sobre a terra, vem sobre Sodoma e Gomorra. Vamos ver lá no versículo 14? Gênesis capítulo 19, verso 14. Quem puder ler, por favor. O que Ló foi fazer? Está vindo o juízo de Deus, eu tenho que salvar, pelo menos essas pessoas vão ter consideração pelo que eu vou falar. Então Ló vai lá nos seus genros, aquelas pessoas que iam casar com as filhas dele, e quando aqueles homens escutam, imagina, o Ló chega em um genro: tu tá maluco, que Deus vai destruir essa cidade, vai destruir com fogo, vai destruir a cidade, não vai mesmo. Aí vai em outro. A Bíblia diz que o Ló foi achado como zombador. Aqueles homens gracejavam de Ló, das palavras que ele dizia. E assim às vezes acontece na nossa vida, A gente fala: gente, fulano de tal, volta para a igreja, Jesus te ama, não leva a tua vida desse jeito não. Ô marido, não trai a tua esposa. Ô esposa, dê atenção ao teu marido. Ô filho, obedece o teu pai para você viver mais tempo nessa terra. E as pessoas parecem que não dão atenção ao que é dito, Aquilo que Deus já determinou na palavra dele, as orientações divinas. Por quê? Porque Deus não quer nos destruir. A Bíblia diz que Deus não sente prazer na morte do ímpio. E a gente vê que aqueles homens não deram atenção a Ló. Aqueles homens ali, eles zombavam de Ló, zombavam da palavra que ele dizia. Só que o que aconteceu? Os anjos remiram Ló, porque teve que pegar o Ló pelas mãos e tirar daquela cidade. E aí depois Deus veio com a destruição de Sodoma e Gomorra. No texto que nós lemos também, Marcos no capítulo 13, nós lemos 2 versículos. Jesus também
também, não somente, mas também ele predisse ali a destruição de Jerusalém, né? Ele estava falando ali também para aquela geração, e aquela geração não deu ouvido às palavras do Messias, do enviado de Deus. E a gente, quando vê a história de Jerusalém, a gente vê que o general Tito, a mando de Vespasiano, o que ele vai fazer? Ele vai destruir Jerusalém, ele vai incendiar aquela cidade e vai destruir o templo. Tanto é que eles até hoje estão tentando reconstruir aquilo ali. Mas por quê? Porque eles não atentaram à voz do Messias, não atentaram que o fim estava próximo. Jesus falou, o fim, vamos lá ver o versículo 33. Marcos, capítulo 13, verso 33. Se alguém já encontrou antes de mim, pode ler. Então, ele está falando também para aquela geração, vocês devem vigiar, vocês devem orar, porque vocês não sabem quando essas coisas vão vir. Por quê? Porque eu tentei juntar vocês como uma galinha junto os seus pitinhos, mas vocês não deram ouvido. Deus enviou profetas, Deus enviou várias outras pessoas e vocês mataram todos. E Deus está me enviando, eu estou dando aqui um recado e vocês não estão atentando. Então vai vir um tempo de julgamento para Jerusalém. E no ano 70 veio. No livro do Apocalipse, tem do capítulo 1 até o capítulo 3, o João, né? O apóstolo João, ele também vai advertir a igreja, não só daquela época, como para os nossos dias. Tudo o que aconteceu também serve para os nossos dias. A atenção que Deus quer que a gente tome. Tanto é que quando Jesus foi falar ali para aqueles homens, Jesus deu exemplo o quê? Lá de Noé. Jesus deu o exemplo na época de Ló. Então, tudo isso serve para a gente orar muito mais, vigiar muito mais. E ali no capítulo 3, no capítulo 1, eu vou fazer uma leitura aqui rápida. Apocalipse capítulo 1, do verso 1 ao 3. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que o quê? Em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas as coisas que nelas escritas. Pois o que? O tempo está próximo. Olha a advertência que o Senhor Jesus Cristo está dando para João, e para o João repassar aquele povo ali. Por quê? O João, ele foi um apóstolo de Jesus Cristo, né? João viveu a perseguição. Ali João, na época do Augusto, na época do Tibério, os romanos, eles tinham o quê? Roma como uma deusa. As pessoas deviam adorar. A gente vê a adoração que aqueles homens tinham por Roma, pelo seu país. Ou às vezes nem era o país deles, mas eles tinham uma adoração por Roma. E a gente vê que no percurso da história, que ali teve o Nero. O Nero, o que ele fez? O Nero, ele ou incendiou, né? Uns dizem que o Nero incendiou a própria Roma, ou houve um atentado. Mas de qualquer forma, o que ele fez? Botou a culpa nos cristãos. Foi uma rebelião dos cristãos, vamos matar todo mundo. Aí mataram vários cristãos. Vários cristãos perderam a vida. Então ali ele viveu nessa época, na época de Nero, na época do Calígula. Calígula também, que era outro que se vestia ali de deuses, né? De Júpiter. Ele se vestia, quando ele se vestia, ele se achava o próprio Deus e exigia adoração. Então assim, depois veio o Vespasiano, que mandou incendiar Jerusalém e o templo. Depois veio o Domiciano, que se achava o Senhor e Deus, que enviou João para a ilha de Patmos. E na época de Nero, se não me falha a memória, ele mandou matar Pedro e Paulo.
os 2 apóstolos de Cristo. Então, assim, o João já tinha vivido muitas coisas. E ele está alertando, ó, vocês devem se arrepender. Por que devem se arrepender? Porque a igreja estava achando que estava servindo a Deus. Eu não vou ler aqui para a gente não tomar muito tempo, mas todo mundo sabe, a gente já sabe a questão ali das 7 igrejas, né? Que Deus vai advertir, a pessoa acha que está tudo bem, mas não está tudo bem. Tinha igreja que estava deixando Jesus do lado de fora. Tinha igreja que estava morna. Tinha igreja que estava nu. Então ali a advertência é para a gente tomar uma posição quanto ao tempo que Deus nos deu, porque o fim estava próximo. E a libertação, assim, de certa forma, só veio na indulgência de Galério Máximo 311 anos, no ano 311 depois de Cristo. E depois ele foi promulgado no Edito de Milão por Constantino. Ou seja, olha quanto tempo o povo precisou sofrer. Quantos anos aqueles cristãos passaram. Muitos morreram. Por quê? Porque não se arrependeram. Porque não aproveitaram o tempo que Deus lhe deu. E essa é a advertência que eu estou trazendo para os irmãos hoje. Como você tem aproveitado o tempo que Deus te deu? O que você tem feito para salvar uma alma sequer? Qual o empenho que você tem feito? Ou você gasta muito tempo somente nas redes sociais? Ou você gasta muito tempo assistindo televisão? Você gasta muito tempo falando bobagens, assistindo coisas que não devem? Isso Deus está nos atentando para isso. Olha, invista o seu tempo. O tempo que eu te dei é precioso. O Moisés disse lá, ó, os nossos dias são pequenos, eles são abreviados, mas a gente tem uma eternidade para viver ao lado de Deus. E é isso que Deus quer da gente, que a gente valorize o tempo que Ele nos deu. Hoje você está aqui na igreja, está buscando aqui a presença de Deus, a gente está orando, a gente está louvando ao nome do Senhor, a gente escuta a palavra de Deus, mas e o restante do tempo? Quando você vai para casa, quando você tem a oportunidade de levar a palavra de Deus a alguém, de salvar alguém, será que você tem feito? É isso que Deus está fazendo. Deus eu já costumo dizer que Deus ele não vai descer dos céus e vai de forma sobrenatural, Tatiana, eu estou aqui para convencer você. Não é assim. Deus ele quer usar as pessoas, Deus quer usar os seus servos, Deus quer usar a tua boca, quer usar a tua mente, mas muitas das vezes nós não estamos nos atentando para isso. Nós não estamos aproveitando o tempo que Deus nos deu. E eu posso garantir, meus irmãos, o pastor geralmente tem pregado aqui, vem chumbo grosso aí pela frente, né, pastor? Vem chumbo grosso aí, irmão. A gente precisa estar preparado. A gente precisa estar vigilante. A gente não pode dormir. O tempo está passando aí, parece que tem igreja que está dormindo. A pessoa não está se dando conta que vem o juízo de Deus. Pessoas estão morrendo e a pessoa está falando de coisas às vezes que não convém. É claro que existe tempo para todas as coisas. Eclesiastes 3 diz que existe tempo até para você brigar. Existe tempo para você brigar, existe tempo para você separar, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de nascer, tempo de morrer, existe tempo para todas as coisas. E a gente precisa dividir o nosso tempo. A gente precisa administrar bem o tempo que Deus nos deu. E isso é importante. Aqui hoje é o culto da família, culto da Unifac, e é uma das coisas que o inimigo mais tem atingido, a família. Quantas famílias aí estão perdendo tempo? O pai não tem tempo para o filho não tem tempo para casa, né? O filho só quer ficar na rua. E se a gente não conseguir administrar isso, a gente só tem a perder. A gente não vai ter um coração sábio.
E é aquilo que na oração do Moisés ele diz, né? Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. E eu deixo essa palavra para os irmãos. Aproveite o tempo que Deus te deu. A gente nunca sabe quando vai ser o nosso fim. A gente não sabe se vai ser arrebatado. A gente não sabe se a gente vai morrer antes. A gente não sabe se a gente vai conseguir sair, se é amanhã, se é daqui a 10 anos, 100 anos. A gente não sabe o nosso tempo. Mas Deus, Ele sabe. E por Ele saber, Ele sempre nos adverte. Atente para o seu tempo, vigie, ora. Porque você não sabe. Eu sei, mas você não sabe. E eu não vou falar. Né? Deus não fala que você vai morrer daqui a 100 anos. Deus não fala que você vai ser arrebatado. A gente não tem essa certeza. Então a gente deve atentar para isso. Família, pais, vamos seguir o conselho de Deus, da palavra de Deus. Tem tantos conselhos bons. E filhos também, né? Tem tantos conselhos bons ali na palavra de Deus para a gente seguir. Deus não sente prazer na destruição do homem. Mas se a gente não nos atentarmos para esse tempo, infelizmente, a gente vai ser contado entre esses que não dão ouvido à palavra de Deus. Eu gostaria que você levantasse no seu lugar, fechasse seus olhos. Eu vou fazer uma oração. E o desejo do fundo do meu coração é que Deus, assim como despertou aquela igreja ali no livro do Apocalipse, aquelas igrejas, Ele venha despertar o teu coração também para a palavra dele e aproveitar o tempo que nos resta. Amém? Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Se puder, coloque a mão sobre o teu coração e vamos orar. Pai nosso que estás no céu, santificado, ó Deus, seja o teu santo nome. Meu Pai, que o Senhor venha nos auxiliar. Deus, sabemos que o tempo, embora não saibamos defini-lo, ó Deus, porque muitos homens antes de nós tentaram fazer isso e não conseguiu, porque quem compreendeu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, para que possa saber de todas as coisas? Mas o Senhor nos revela, Senhor. O Senhor nos revela muitas coisas e uma delas é que o tempo está próximo. Meu Deus, ensina-nos, ó Deus, a contar os nossos dias, que são tão poucos aqui nessa matéria, Senhor. A gente não sabe o nosso dia, o dia da nossa morte, ou se seremos arrebatados, mas que o Senhor nos ajude a administrar o tempo, Senhor. Administrar o tempo que temos aqui, para que nós venhamos viver a eternidade ao teu lado, Pai. Meu Deus, que nós venhamos nos preocupar com as vidas, ó Deus, ali perdidas, dentro da nossa casa, dentro da nossa família, no nosso trabalho, na nossa escola, com os nossos amigos. Meu Deus, coloque palavra, Deus, de vitória. Coloque palavra, Deus, que venha trazer vida a essas pessoas. Meu Deus, coloque palavras de cura, Pai. Ao invés de falarmos tantas coisas que não convém, que a gente veja um doente e lance uma palavra, Deus, de vitória, uma palavra de cura, uma palavra de bênção, Senhor. Oh, Deus, tira da nossa boca, Deus, toda palavra contrária, de contenda, Senhor, mas coloca no nosso coração, ó Deus, na nossa boca, palavras que te agradem, ó Deus. Oh, meu Pai, que o Senhor venha nos mudar por completo, que o Senhor venha, ó Deus, nos ajudar a administrar o nosso tempo, meu Pai, em nome de Jesus, para que naquele dia que o Senhor vai ali separar, ó Deus, os ímpios dos justos, a gente não vai nem saber, ó Deus, porque o Senhor vai falar: quando eu estava nu, você me vestiu, quando eu estava com fome, você me deu de comer, quando eu estava com sede, você me deu de beber, quando eu estava preso, você me visitou. E o Senhor vai dizer que nós fizemos isso quando fizemos ao nosso próximo, meu Pai. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a olhar para o nosso próximo, a olhar, ó Deus, aquele que está caído e perdido, Senhor Deus, para que ele venha desfrutar a eternidade ao teu lado.
Desperta a tua igreja, Senhor, porque não é tempo de brincar, não é tempo de brincar com as coisas espirituais, mas é tempo de estar vigilante, ó Deus, é tempo de estar acordado, porque esse dia virá, o dia do juízo, e nós não queremos ser, ó Deus, contados com aqueles que serão destruídos. Ajude a cada um, ó Deus, que está aqui hoje nessa igreja, aquele que está ao alcance da nossa voz, nos assistindo em casa, Senhor Deus, abençoe, ó Deus, abençoe o teu povo, os teus servos, ó Deus, espalhados nessa nação, neste mundo, ó Pai. É o que nós oramos agradecidos, crendo que o Senhor nos ajudará a administrar o tempo que ainda temos. Em nome de Jesus oramos agradecidos, amém, e graças a Deus. Pode se assentar.